Boa noite. Que nós todos aqui possamos então permanecer em paz. Que este seja um encontro bastante agradável para cada um de nós, mas sobretudo proveitoso. Nós temos a oportunidade de ler em o Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo da terceira parte, que se intitula Lei Divina ou Natural, o seguinte: a lei natural é a lei divina, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe diz o que ele deve ou não fazer. E ele só é infeliz quando se afasta dela. A lei natural, ou a lei divina, é de todos os tempos, de todos os lugares. Ela é imutável, como o próprio Deus. O que tem variado ao longo do tempo, ao longo de todos os séculos, é o modo como ela tem sido apresentada por aqueles que se têm feito os seus expositores. Basicamente por duas razões. Uma, e talvez a principal, é que todos eles, a seu tempo, tiveram que ajustar as suas palavras, modulá-las de acordo com a capacidade de entendimento da humanidade da época em que falaram. Segundo motivo, porque os próprios expositores, em todos os tempos, até mesmo nos dias atuais, nem sempre eles próprios tiveram uma noção muito exata daquilo que deviam falar. Mas, se o modo de apresentar a lei divina pôde variar, segundo tempos e lugares, concepções, culturas, etc., o que mais tem variado ao longo de todo esse tempo, e principalmente nos dias atuais, até os dias atuais, é o modo com que cada pessoa recebe, absorve, compreende e aplica a lei divina. E isso nós espíritas sabemos muito bem a que se deve, qual a explicação disso. Estamos, obviamente, em graus diferentes de entendimento, de adiantamento espiritual. Consequentemente, não é de estranhar que possa variar e variar muito. Primeiro, a capacidade de entendimento, e segundo, o tipo de resposta que cada um oferece à lei divina. Jesus, como não podia deixar de ser, teve a oportunidade de enfocar essa questão de modo naturalmente muito brilhante. Uma das vezes em que ele fez isso foi através da conhecida parábola do semeador. Esta, segundo vários pesquisadores, vários estudiosos, é tida como sendo a primeira das parábolas apresentadas por ele. Ela está relatada pelo evangelista Mateus, no capítulo 13, também por Marcos, no capítulo 4, e Lucas, no seu capítulo 8.
Eles o fazem de forma quase idêntica, bastante parecida, não exatamente igual. Entre eles, alguma diferencinha sempre existe, e neste caso, desta parábola, entre Lucas e os outros dois, há uma diferença muito significativa que no final nós vamos procurar compreender melhor. Mas o fato é que ela expressa claramente as diferentes maneiras através das quais as pessoas absorvem, compreendem, e os diferentes tipos de resposta que as pessoas oferecem à mensagem do Evangelho. Que nós não temos nenhuma dúvida de que a lei divina não se encontra melhor expressada, não poderíamos encontrar uma melhor expressão para a lei divina do que encontramos no Evangelho de Jesus. O fato de João, é um outro destaque interessante que eu quero fazer. O fato de João não falar desse assunto, porque são 4 os evangelhos oficiais, como nós sabemos, os chamados canônicos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são muito parecidos, como já foi dito, e até por isso são às vezes chamados de evangelhos sinóticos. João reporta-se quase sempre a situações outras, relata ocorrências diferentes, de modo diferente. João não se refere a episódios muito importantes que estão nos outros evangelhos, como por exemplo o Sermão da Montanha. Não há no Evangelho de João nenhuma referência ao Sermão da Montanha. Muitas dessas parábolas, tidas por todos nós como bastante instrutivas, elucidativas, significativas, ele não faz a menor referência a elas. Então é bastante diferente. Emmanuel, indagado que foi a respeito dessa diferença existente acerca de João, respondeu que dentro das tarefas atribuídas a cada um, naturalmente coube a João uma missão diferente. A missão de apresentar o Cristo divino, de forma que os relatos que ele traz, as situações apresentadas, muitas vezes não se encontram nos demais, mas elas tendem a mostrar um Cristo por um ângulo diferente. E isso a gente começa a entender bem a partir do momento que começa a estudar um e outro e analisar detalhadamente o que cada um escreveu. Mas vamos ao relato dele, para a gente poder então extrair dali aquilo que nos interessa, aquilo que pode ser proveitoso para nós, mas especialmente aquilo que nós podemos associar com a doutrina espírita, aquilo que nós podemos aproximar de nós e associar ao nosso interesse mais direto. Então, nessa oportunidade, nesta que teria sido, como querem alguns, a primeira das parábolas, Jesus estava na cidade de Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, ou Lago Tiberíades. Subiu a um barco, afastou-se um pouco da margem, porque a multidão o comprimia, e foi ali então que ele disse exatamente assim: o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Uma outra parte da semente caiu em terreno pedregoso. Como a terra não era profunda, logo brotou, mas como a raiz era de pouca profundidade, saindo o sol, queimou.
Uma outra parte caiu em meio a espinheiros. Crescendo os espinhos, sufocaram-na. E por fim, uma parte caiu em terra boa e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Essa frase era comum, era relativamente frequente. Ele a utilizava certamente para dizer: entenda quem puder. E ele sabia, pelo que foi dito depois, como relatam os evangelhos, que muitas daquelas pessoas nada entenderiam, pelo menos de forma imediata. Quando foi questionado acerca disso pelos seus apóstolos, por aqueles mais próximos: Senhor, por que o Senhor fala a eles por parábolas? Ele disse a eles: porque a vós outros foi dado compreender os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Eles, ouvindo, não entendem, vendo, não veem. Nessa oportunidade, fica claro que ele foi bastante complacente, até, podemos usar essa palavra, com os seus discípulos, ao dizer que a eles tinha sido dado compreender os mistérios do reino de Deus. Porque nós todos sabemos, isso salta aos olhos de qualquer estudioso, que eles próprios tinham uma imensa dificuldade em compreender as coisas que ele falava. E essa foi uma dessas ocasiões, porque eles em seguida, em particular, pediram-lhe para explicar o significado da parábola. E é claro que a nós todos interessa muito de perto a explicação que ele deu. É fundamental. É aquela que para nós tem a maior relevância. Então vamos a ela. Ele disse a eles o seguinte: o semeador, naturalmente, é aquele que semeia. É qualquer pessoa que prega, qualquer pessoa que expõe, que apresenta, que ensina. No caso específico, ele, o maior dos semeadores que nós já tivemos. A parte da semente que cai à beira do caminho, disse ele, é quando a pessoa ouve a palavra do Evangelho, mas não compreende. Então vem o maligno e retira a semente que havia sido semeada nele. A palavra maligno quem usa é Mateus. Em Marcos nós encontramos Satanás. Em Lucas, diabo. De qualquer forma, os três têm um significado absolutamente simbólico. Se nós usarmos a palavra maligno, ou se usarmos Satanás, ou se usarmos o diabo, em qualquer dessas situações vamos entender aí a figura do inimigo do bem, do adversário. O maligno, ou Satanás, ou o diabo, sabemos nós muito bem que muita gente pretende dar a essa figura cidadania. Alguns chegam a emprestar a eles CPF, RG, se possível até título de eleitor. Nós, no entanto, sabemos que se trata apenas de uma simbologia e que essa figura não existe. Simboliza apenas o mal, de um modo geral, que sempre existiu dentro do ser humano e continua existindo. Então, mas vamos refletir um pouco sobre isso que ele falou na primeira parte. A pessoa ouve a palavra do Evangelho e não compreende. Não compreende muitas vezes porque não tem uma base de entendimento. Ou porque não quer, ou porque não se interessa, ou porque não presta atenção. Porque os valores que têm mais significado são outros.
Se nós trouxermos isso para junto de nós, para mais perto de nós, associando com a doutrina espírita, poderemos tirar algumas conclusões interessantes. Há situações em que muitas vezes acontece, há muitas situações desse tipo, em que as pessoas preferem permanecer na superfície do conhecimento, sem muita disposição para se aprofundar, para estudar um pouquinho mais os princípios espíritas. E evidentemente que com isso, a pessoa deixa de se beneficiar de tudo aquilo que a doutrina tem para lhe oferecer. Mas isso acaba provocando também circunstâncias, às vezes, desfavoráveis. Eu vou me referir aqui a 3 exemplos. São curiosos, mas é exatamente isso mesmo. Eu quero mostrar sobre esse aspecto, que é para a gente perceber o quanto isso é importante. Que as pessoas, às vezes, sem disposição para estudar a doutrina, sem esse conhecimento, sem essa base, estão muito propensas, diríamos melhor, a aceitar tudo que aparece. Então, seja na internet, seja na televisão, um amigo que comenta, uma notícia no rádio, uma coisa que saiu numa revista. Então, as pessoas muitas vezes estão muito propensas a receber e aceitar como verdade. E por que isso acontece? Porque não dispõem elas do filtro necessário. Não conseguem discernir o certo do errado, por falta da base. Como eu disse, eu vou dar 3 exemplos. São coisas que a gente vê no cotidiano, coisas que acontecem bem pertinho de nós. Mas tem coisas muito mais sérias do que essas. Essas são até engraçadinhas. Eu tive a oportunidade, eu vou me referir ao primeiro caso. Eu tive a oportunidade de presenciar um companheiro fazendo um estudo espírita, ministrando uma aula durante estudos espíritas, e ao dar início ao que ele iria apresentar, ele soltou uma pérola interessante. Ele disse assim: eu vi na internet, não sei se é verdade ou não. Aí já tem um pequeno problema. Se você não sabe se é verdade ou não, guarda para você. Não precisa ficar falando, muito menos em público. Não sei se é verdade ou não, mas eu li que se aproxima da Terra um planeta que, quando estiver bem mais próximo, ele irá projetar sobre a Terra uma magnetização muito intensa, de alto teor, de qualidade. E essa magnetização, essa irradiação, terá como resultado produzir uma transformação na humanidade. O que acontece? As pessoas ouvem falar dessa história de mundo regenerador, fase de transição, etc, etc, e começam a surgir teses mirabolantes, teses estranhas. Então, segundo essa tese, esse processo transformador se daria de uma forma bastante curiosa, bastante interessante. Eu, quando ouvi isso, fiquei muito contente, porque eu tenho uma dificuldade enorme para lidar com as minhas imperfeições, os meus defeitos, as minhas fragilidades. E a gente sabe, através da doutrina espírita, que isso é tarefa nossa. Promover o nosso melhoramento, livrarmos-nos das imperfeições, corrigirmos-nos os defeitos, tornarmos-nos pessoas melhores. Isso é tarefa nossa. Mas ao ouvir que um planeta se encarregará disso, eu fiquei altamente feliz. Falei, pronto, meus problemas estão resolvidos.
esse planetinha vai dar conta de tudo. Então são coisas assim. Quem não estuda a doutrina espírita está muito propenso a falar bobagens em nome da doutrina. Isso é muito perigoso. Tem um segundo caso, talvez mais curioso do que esse, que é assim: todos nós já ouvimos as pessoas da família, pessoas próximas, às vezes até a gente, por uma questão de hábito, acaba falando sem pensar. Então, a criança, geralmente, desde pequena, desde a mais tenra idade, já começa a expor certas facetas da sua psicologia. Então, certas tendências começam a aparecer desde pequenininha. Certas tendências comportamentais, como por exemplo, muito agressiva, ou qualquer que seja a característica, né? Então é comum que a pessoa, ao observar determinado tipo de atitude numa criancinha pequena, recorde-se de que a avó, a tia, a mãe, etc., também tem aquela característica. Então diz, isso ela puxou da avó fulana de tal. Não é? Puxou como? Puxou o quê? De que jeito? Não é espírita a pessoa que fala isso, ou então esqueceu de ler o Livro dos Espíritos. Quando a gente começa a ler, por exemplo, a partir da questão 203, depois passando pela 207 e vai seguindo, semelhanças físicas e morais, capítulo 4, pluralidade das existências, da 4 da segunda parte. Começando lá, pela 203, o codificador perguntou aos espíritos: os pais transmitem aos filhos uma parcela da sua alma, ou se limitam a dar a vida animal, ao qual mais tarde outro espírito virá acrescentar a vida moral, a vida inteligente? E a resposta está lá, todos nós sabemos qual é: dão apenas a vida física, a vida animal. Claro que outro espírito irá encarnar ali com suas características próprias. Se a gente olhar na questão 207, nós vamos ver o seguinte: o codificador faz de início uma afirmação: os pais transmitem aos filhos frequentemente uma semelhança física. Ponto. Transmitirão também alguma semelhança moral? Notem que ele está perguntando isso no processo de geração, geneticamente. E a resposta, que é óbvia também e que todos nós sabemos, é aquela que está aí na cabeça de cada um: dão apenas a vida física. Cada espírito é um espírito diferente. Os pais geram a carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito. Cada criatura é um ser independente, cada criatura é um ser à parte, com peculiaridades próprias. Nas que se seguem, ele vai perguntar: mas então, como se explicam certas semelhanças morais que tantas vezes vemos entre pais e filhos, pessoas da mesma família? São espíritos simpáticos, que possuem afinidade entre si, tendências parecidas, que se atraem exatamente por causa disso. Depois ele vai perguntando: mas depois do nascimento, os pais não exercem nenhuma influência sobre os filhos? Ora, dizem os espíritos, aí é outra coisa completamente diferente. Exercem e precisam exercer. Essa é a obrigação dos pais.
É uma missão atribuída aos pais, fazer progredir o espírito dos seus filhos, ajudar o progresso do espírito de seus filhos. Percebe-se então claramente que o processo de educação é uma coisa inerente à família. É uma responsabilidade dos pais. É claro que irão exercer influência depois do nascimento. Mas por processo de geração, geneticamente, ninguém vai puxar característica de ninguém, a não ser características fisiológicas, anatômicas, fisionômicas, enfim, características físicas, não é? Então, toda vez que nós tivermos a tendência de usar essa expressão, a puxou do outro, não puxou coisa nenhuma. Ninguém puxa nada de ninguém, não tem como puxar. Cada um é cada um. Então você vê uma criança de 1 mês manifestando certas tendências, já vai logo dizer, isso aí ela puxou da avó fulana de tal. Não puxou. Não puxou coisa nenhuma, porque não tem como isso possa acontecer. Isso não é espírita. Mas tem mais um exemplo, se possível ainda mais curioso, que é o exemplo do gato. Esse é interessante. Eu escuto essas coisas até de pessoas bem próximas, que a princípio não deveriam estar falando assim, entendendo dessa maneira, mas o que é que se vai fazer, né? Então, dizem assim, é bom ter um gato em casa. Já sabe, já escutou essa besteira, né? Porque tudo de ruim que tem na casa, tudo de mal, o gato puxa para ele. Aí fica uma beleza, aí fica uma maravilha, né? Nós lá em casa temos um gato, é o Bob. Aliás, tem até um livro que escreveram aí, chama-se Um Gato de Rua chamado Bob. Não é ele, é outro. Que aquele lá é de rua, esse não é. E o Bob é um gatão enorme, forte, mestiço angorá com persa, aquela cara chata, pretão, imponente. Mas de vez em quando eu vejo o Bob tão tristinho, tão abatido, às vezes tão acabrunhado, que eu falo assim, agora eu entendo. O peso que está sobre ele é muito grande. Ele está... Pegar todo o mal, toda a vibração ruim de dentro de casa, coitado, é uma carga enorme. Então eu imagino o que ele está passando. Então fica aí a receita. Quem não tem um gato, providencie. Porque sem dúvida alguma, é uma solução das mais interessantes. Beira do caminho, semente plantada, terra dura, não entra. Ouve a palavra, mas não compreende. Tudo que a pessoa não compreende, a tendência, ele fala assim, vem o maligno e retira. O maligno pode ser qualquer coisa, qualquer influência negativa que se exerça sobre a pessoa. Um indivíduo encarnado, um indivíduo desencarnado, qualquer tipo de influência. Por quê? Porque a pessoa não compreendeu, então não sabe disso, ela está vulnerável, ela não consegue separar o certo do errado, ela não tem essa defesa, ela não tem essa base. Então a doutrina espírita muitas vezes oferece exemplos bastante interessantes para pessoas que muitas vezes se impressionam demais com novidades, com coisas que vão surgindo, que viu aqui ou acolá, que alguém comentou, e já querem trazer para dentro do movimento espírita, sem nenhuma base. Isso é muito perigoso. Não há como fazer. Hoje em dia, nós estamos sujeitos a um bombardeio de obras espíritas, livros, que surgem a todo momento, principalmente livros psicografados. E o dirigente espírita não tem condição, por mais que ele queira, de ler do começo ao fim todos os livros e fazer uma separação.
Fala, esse eu vou vender, esse eu não vou vender, porque não tem como fazer isso, ninguém consegue fazer. Quem tem que fazer esse filtro somos nós mesmos. Mas as pessoas às vezes compram os livros, como não dispõem de uma base de discernimento, aceitam o joio no lugar do trigo e fica por isso mesmo. E uma parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde a terra não tinha profundidade, tinha pouca terra, então nasceu logo. Mas a raiz era pouco profunda, o sol quente queimou, ela não resistiu, porque não tinha firmeza, não tinha profundidade. Jesus foi explicar para os apóstolos, falou, isso daí é quando a pessoa recebe a palavra do Evangelho, a princípio com alegria, com entusiasmo, com empolgação, mas sobrevindo as primeiras angústias e tribulações, por causa da palavra, ela logo desiste e abandona, se escandaliza, seria a expressão evangélica. Dentro do movimento espírita, não são estranhos esses tipos de ocorrências também. Muitas vezes a pessoa se aproxima, porque simpatiza, porque gosta, lê um livro, lê outro, lê uma mensagem, ouviu uma palestra, gosta, simpatiza, e começa a se interessar bastante, empolga-se, fica entusiasmada, mas ela ainda não estudou, ainda não compreendeu exatamente, então ela começa a querer participar de tudo, entra em todas as frentes, quer participar numa atividade, noutra, tal. É aquela história que o dirigente espírita aqui olha e fala assim, esse vai longe. E a gente sabe como que é essa história, né? Quem dizia isso era o Estevão, né? Vai mesmo. Vai tão longe que nunca mais você vê o cidadão. Por quê? Sobrevindo as primeiras censuras, ou zombarias, ou contrariedades, porque poderão acontecer, não há a menor dúvida, dentro de casa, quando só ele se tornou espírita e mais ninguém, então ele poderá ser alvo de algum tipo de censura, na empresa onde trabalha, no ambiente de trabalho, na sociedade, no clube, em qualquer parte. Por vezes ele não vai ter força suficiente para sustentar o novo ideal espiritual que abraçou, porque ainda não tem raízes profundas, ainda não compreendeu muito bem os porquês das coisas. Então as tribulações da vida mesmo, as provações, acabam surpreendendo a pessoa, que muitas vezes, imprudentemente ou ingenuamente, acaba pensando que pelo simples fato que se tornou espírita, começou a trabalhar, a fazer alguma coisa, agora nada de mal irá lhe acontecer, agora está imunizada, e na verdade não está, nós todos sabemos disso. Aí a pessoa vai ficar naquela situação, acontece uma coisa desagradável com ela, ela vai pensar assim, bom, então não está adiantando nada, então eu estou fazendo isso para quê? Eu trabalho tanto, eu me dedico, eu isso, eu aquilo, e ainda me acontece isso, não é? Por quê? Porque ainda não compreendeu, que não está imunizada, não estudou, não se aprofundou, ainda não consegue compreender, não tem uma base, não sabe por que está fazendo aquilo, para quê e para quem. Existem muitas diferenças entre as pessoas, então a pessoa às vezes faz uma coisa com convicção, mas a pessoa ainda não tem convicção, então é muito natural, é muito frequente que ocorra o abandono, por conta disso, porque não há raízes profundas. Uma outra parte da semente caiu em meio a espinheiros, e aí os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Quando Jesus foi explicar isso, ele falou assim, é que a pessoa recebe a palavra do Evangelho, a princípio até recebe bem, mas não consegue suportar a pressão que sobre si é exercida pelos cuidados da vida, pelo fascínio das riquezas, pelas paixões mundanas, etc, etc.
Interesses vários acabam tendo preponderância e acabam impedindo que a pessoa possa efetivamente dedicar-se aos valores espirituais que ela tentou abraçar. Ela acaba descobrindo que ela ainda não tem a força necessária para fazer isso. Nós vemos na doutrina espírita uma análise muito interessante acerca da questão das riquezas. Como Jesus mencionou, o fascínio da riqueza muitas vezes faz com que a pessoa não tenha a força necessária para sustentar as decisões espirituais. Não é necessariamente uma antipatia dele pela riqueza, porque muita gente pode pensar, isso a gente lê em Kardec, lê em diversas partes, pode parecer que Jesus por vezes tinha uma antipatia muito grande pela riqueza, pelos ricos, com base em diversas passagens dos evangelhos. Tem aquela do camelo, passar pelo buraco da agulha é mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus, e tem diversas outras, que às vezes dão a impressão de que ele abominava a riqueza, o que não é verdade. Conhecedor profundo da natureza humana, sabia muito bem a atração exercida pela riqueza, pelas paixões, etc., sobre o ser humano. Então ele sabia da dificuldade que seria, mas jamais, como diz Kardec, como diz o Espiritismo, jamais Deus teria colocado a riqueza na terra se ela houvesse de ser fatalmente uma pedra de tropeço para o ser humano. Fatalmente levaria o ser humano à perdição. Então Deus não a teria colocado em sua bondade. O que distingue uma coisa da outra, na verdade, não é a riqueza em si, os valores monetários, as propriedades, o que quer que seja. Tudo isso é neutro. É como a mediunidade, por exemplo. A mediunidade é uma faculdade neutra. O que é que vai realmente definir é o uso que se faz, o emprego que se dá à mediunidade, à riqueza, enfim, a qualquer tipo de recurso do qual nós sejamos detentores. Jesus expressou isso muito claramente na parábola dos talentos. Cada um de nós detém consigo valores em potencial, que cumpre fazer desenvolver, fazer produzir, fazer resultar em benefício para o próximo, para si mesmo, para a sociedade na qual vive, na vivência da caridade, do amor, etc. Ora, o bom ou o mau emprego desses recursos é que irá determinar se eles para nós foram um tropeço ou se foram uma alavanca de crescimento. Depende de nós saber empregar as coisas, conviver com elas de modo adequado, de forma que elas, ao invés de provocarem a nossa derrocada, nos provoquem uma impulsão, nos levem ao crescimento. Então tudo depende do modo como nós organizamos as prioridades da nossa vida. Jesus falou claramente sobre isso. Existe uma frase no Sermão da Montanha que fala assim: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ao dizer isso, ele dá uma ordem natural de prioridade. Primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, depois o resto, saber ordenar as coisas. Ora, o Espiritismo nos explica claramente que nós estamos na Terra com a finalidade precípua de progredir, evoluir, desenvolver os valores espirituais. Para isso, nós vamos lidar com um montão de coisas, pessoas, propriedades, valores, relacionamentos, as mais diferentes, todas são importantes. Cada coisa tem o seu valor, é preciso dar o valor adequado a cada coisa. Se nós fizermos isso de forma correta, todas elas encontrarão o seu espaço. Nós ordenaremos a nossa vida de modo eficaz, produtivo, e passaremos por ela, sairemos dela
e apresentaremos aqueles talentos com os quais viemos, multiplicados, ao prestar contas ao Senhor. Se nós, ao contrário, ordenarmos de forma atrapalhada, atribuindo excessiva importância ao que é secundário e negligenciando o que é fundamental, obviamente estaremos em prejuízo espiritual ao retornar para o mundo espiritual. E por fim, uma parte da semente caiu em terra boa e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Aqui é que está aquela diferencinha a qual eu me referi no início, entre os três evangelistas. Se bem que só um diverge, os outros dois apresentam dessa forma, Mateus e Marcos. Lucas não. Lucas chega no final e fala assim: uma parte da semente caiu em terra boa e deu fruto, a 100 por 1. Ponto. Ele não deu essas três medidas diferentes, 100, 60 e 30, que estão no Evangelho de Mateus e de Marcos. Aí nós poderíamos nos perguntar: Lucas não conheceu Jesus, não conviveu, não participou dos trabalhos, chegou depois, chegou muito tempo depois. Aí alguém vai dizer: então por que escreveu o Evangelho? Escreveu porque lhe cabia essa tarefa, conversou com as pessoas que participaram, que estiveram presentes nas ocorrências, ouviu de Pedro, de Maria, ouviu de cada um deles e relatou. Por que não relatou dessa forma? Não sei. Pode ser que quem contou para ele esqueceu desse detalhe, pode ser que contou, ele achou que não tinha importância e não escreveu. Não vem ao caso. A mim me parece, porém, que, dada a diversidade enorme existente entre as criaturas humanas de um modo geral, é muito provável, é quase certo, a certeza nós não podemos ter. Se um dia a gente encontrar com Jesus, podemos perguntar a ele: Senhor, o senhor falou que jeito? Por enquanto a gente pode supor. É muito provável, pelo método didático que ele fortemente empregava, conhecedor da natureza humana como era, que ele tivesse realmente usado essa figura de linguagem, 3 medidas diferentes. Ele usou de 3 de modo didático, 100, 60, 30, 3 proporções. São aquelas situações em que a pessoa ouve a palavra do Evangelho, compreende, aceita e dá fruto. De que maneira? Frutos de transformação, frutos de boas obras, frutos de amor ao próximo, de bem prestado ao semelhante, etc. Mas cada um à sua maneira, cada um compreendendo a sua maneira e dando a resposta do tipo e intensidade que é capaz de dar. E aí é que eu digo, é muito provável que ele tivesse realmente dado proporções diferentes. E se ele viesse hoje e falasse isso, considerando que nós aqui na Terra, pessoas encarnadas, já passamos de 7 bilhões de pessoas, e se a gente pudesse chutar um número aqui, considerando beira do caminho, terreno pedregoso, espinheiro e terra boa, desses 7 bilhões, vamos supor que 1 bilhão fosse terra boa, tá bom? É muito otimista esse número ou pessimista? Muito otimista. Vamos trabalhar com ele, vai. Vamos trabalhar com ele, só por efeito de raciocínio. Vamos supor que 1 bilhão de pessoas fossem consideradas terra boa, aquelas que ouvem o Evangelho e se interessam e tentam colocar em prática, cada um à sua maneira.
e ele dissesse assim, 1 bilhão, e ele dissesse assim, e deram fruto de 1 bilhão de maneiras diferentes, nós não acharíamos nada estranho isso, porque nós somos todos diferentes uns dos outros, não tem duas pessoas iguais. Então a capacidade de absorção, de compreensão, o tipo de resposta que cada um é capaz de dar à mensagem do Evangelho, vai variar, é coisa muito pessoal, cada um está no seu grau, no seu momento, no seu grau de adiantamento e desenvolvimento, cada um vai entender, absorver a sua maneira e vai colocar em prática a sua maneira. O importante nisso tudo é que sejamos terra boa. Essa é a indagação que fica para o final aqui das nossas considerações. No fim de tudo isso, o mais importante é que nós nos perguntemos: que tipo de terra eu estou sendo? Beira do caminho? Terra dura, nada penetra, terreno árido, terra batida, nada consegue penetrar? Terreno pedregoso, que é aquele que aceita logo, entusiasmado, mas é fogo de palha, empolgação passa, abandona, não consegue ter firmeza nas tarefas que abraça. Espinheiro, como eu estou me situando em relação aos valores terrenos, como é que as paixões da terra, como é que esse fascínio se exerce sobre mim, em que proporção? Porque ele vai existir, certamente, nós precisamos dessas coisas, mas eu estou permitindo que elas dominem a minha vida, ou de alguma maneira eu consigo encontrar um modo de controlá-las, situá-las no devido lugar e encontrar a prioridade adequada? Ou eu estou sendo terra boa? E se positivo, 100 é difícil, 60 ainda está um pouco complicado, né? 30 podemos estar, talvez, nos aproximando disso, mas não importa, o importante é ser terra boa. Pode ser 20, 15, 10, 5, o importante realmente é que a semente do Evangelho penetre, encontre terreno fértil, germine e dê fruto, cada vez em maior abundância, cada vez em proporção maior, e isso nos aproximará cada vez mais daquilo que nós costumamos chamar de felicidade. Disse no início e vou repetir agora para fechar: não conhecemos nada que expresse melhor a lei divina do que o Evangelho de Jesus. Lemos no capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos: a lei divina é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe diz o que ele deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz quando se desvia dela. Então, quanto mais integrados conseguirmos estar com os preceitos do Evangelho, mais felizes seremos. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa noite.